São filhos na fé que Deus nos deu. Vamos orar por vocês no final do culto. Amém? Fiquem à vontade. Graça e paz, meus irmãos. Grande honra receber vocês aqui em casa. Os pastores que pastoreiam nossas igrejas, né? Vamos começar pelos pastores, vice-presidente do ministério e pastoreiam as igrejas de Jardim Paulista e Várzea. Pastor e pastor André, por favor. Vamos aplaudir esse casal. Nós temos pastores aqui também da nossa filial mais antiga, que são os pastores da Zona Norte, pastor Giliard, pastora Geise, por favor. Em sequência, nossos pastores que estão em Paratiba e Arthur, pastor Alex, pastora Cíntia, por favor. Nossos pastores que estão em Pau Amarelo, pastor Janilson e pastora Roberta. Nossos pastores da Jaguarana, pastor Bruno, pastora Naide. Nossos pastores de Santa Catarina, pastor Wagner, pastor Cristiane. Grande alegria. Estamos indo agora quarta-feira para Portugal. E lá também estamos avançando, além da nossa igreja em Sintra. Nosso filho Nestor, com nossa nora Késia, já começou a desenvolver um trabalho no centro de Lisboa. Meu filho Jean já implantou, com minha nora Grazi, já implantaram a primeira célula em Aveiro. E Eric e Amanda também já iniciou a célula em Faf. Ou seja, estamos cumprindo aquilo que o Senhor confiou em nosso coração. Pergunta para o teu irmão, e você vai para onde? Porque a chamada, ela não vem para as pessoas talentosas, ela não vem de acordo com nossa condição financeira, ela não vem de acordo com nossas habilidades naturais. A chamada, ela vem especificamente de Deus, diretamente para as pessoas, as convocando para fazer algo sobrenatural, vivendo em um mundo natural. E acerca disso que eu quero falar nessa noite, eu não tive direção para fazer assunto, porque é tanta coisa que é ensinado para acerca dessas pessoas que vão ser consagradas. Aqui eu vou dar uma apresentação, mas a pastora André vai fazer a chamada no final. Deixa eu pedir para aqueles que vão ser consagrados, a supervisora de célula, fique em pé, por favor. Vamos aplaudir essas pessoas. Vocês podem sentar. As pessoas serão consagrados ao diaconato da igreja, fiquem de pé, por favor. Vocês podem sentar. As pessoas serão consagradas a ministro do evangelho. Fique de pé, por favor. Vocês podem sentar. Cada chamada específica é relacionada a um trabalho. O nosso Rei Jesus disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Ou seja, uma pessoa que diz que tem uma chamada, ela vai ter que evidenciar através do que ela vive. Ninguém vive como um pastor após ser consagrado a pastor. Primeiro ele vive antes. A gente tem vários exemplos na Bíblia que Deus chamou antes de ser. Davi vivia como um rei, por isso foi consagrado a rei. Não foi após a consagração, a unção, que ele tornou-se o cuidado, a vida, a integridade, o amor, já existia. Só que se essas coisas existirem em vocês, até mesmo o dom celestial e o chamado, mas se isso não for externado através de obras e ações, ninguém vai perceber. Porque Deus conhece o coração, mas o ser humano julga por aquilo que vê. Por isso, a chamada, o dom, a convocação vem de Deus, mas existe uma grande participação humana. Ele deve fazer, ele deve trabalhar, viver mediante o que foi chamado.
para que as pessoas possam notar, possam ver que há de fato um chamado na sua vida. Porque se você diz que foi chamado por Deus, mas não vive dentro do que ele foi chamado, alguém está equivocado e nunca será Deus, porque a Bíblia diz que em todo tempo seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então quem diz que tem um chamado, deve viver como? Deve viver dentro, se esforçar em cima disso. O pastor Will ontem deixou as coisas mais fáceis para hoje. Eu ainda vou entrar nas passagens que falam acerca disso, mas o pastor trouxe uma palavra sobre impedimentos da graça. Nós sabemos que a graça trouxe a unção, então o que ele ministrou hoje impede da unção ser liberada ou ativada na vida de pessoas, como preguiça, desleixo, negligência, relaxamento. Preste bem atenção. Eu vou falar assim abertamente, eu tenho famílias que me ajudam desde quando iniciamos esse ministério há 14 anos. E até hoje eu aguardo o dia delas serem consagradas. Porque ministério, nós temos que entender uma coisa, não tem nada a ver com família ou amizade. O chamado não vem por mim. Se você impõe a mão sobre uma pessoa no tempo errado, ou sem chamada, você vai estragar, complicar a vida daquela pessoa. Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós não estamos brincando de levantar pessoas. Isso não é uma brincadeira para dizer que temos pastores. Isso envolve vidas, famílias, tanto a deles como a daqueles que eles vão tomar conta. E se não houver uma preparação para esse tempo, as coisas vão sair do controle. E haverá mais danos do que melhorias e crescimento. Então, hoje pela manhã na oração, em cima do que o pastor ministrou, Deus me deu uma palavra onde Jesus ensinou sobre o trabalho. Eu quero começar por Mateus capítulo 9. Abre Mateus capítulo 9. Vamos ver do versículo 36 até o 38. Mateus capítulo 9, versículo 36 ao 38 diz assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas. Primeiro ponto, que um ministro, um diácono, um supervisor, ou que é envolvido em trabalho na igreja, porque a igreja, embora chamamos de igreja o prédio físico, nós sabemos que igreja são as pessoas que hoje habitam o Espírito Santo. Nós sabemos que nós zelamos, cuidamos, investimos no prédio, mas o maior investimento está em quem está sentado nas cadeiras. Você de fato é o maior patrimônio desse ministério. E a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão, ou seja, nenhuma pessoa que não se importa com o próximo, sente compaixão com a dor dela, não tem interesse em ajudá-la, pode ser levantada para cargo nenhum na igreja. Diga, nenhum. Primeiro ponto é a compaixão, é a vontade de ver essa pessoa bem. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:15, eu gastei tudo o que eu tinha e me desgastei pessoalmente por causa de vocês. Trabalhar com pessoas é investir em suas vidas, seja tempo, seja financeiramente, seja emocionalmente, é investir nelas. Foi o que houve aí? Daqui eu estou vendo vocês lá em cima, viu? E aí, a Bíblia diz que Jesus sentiu compaixão por elas. Por quê? Pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Então, é assim que surge um líder. Existe uma frase que eu uso muito na igreja: quando é que surge um líder? Quando existe o caos, quando existe o problema, quando existe a dificuldade, um líder vai se levantar. E a pessoa que é levantada por Deus, ela sempre é levantada para as pessoas, e ela sempre terá compaixão de suas vidas, sentindo a necessidade dela para poder ajudá-la. Então falou aos seus discípulos: de fato a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Não são muitas pessoas que querem se envolver. Deixa eu te dizer uma coisa: não basta só o querer. Ninguém é consagrado porque quer.
É consagrado porque dá fruto. Os frutos mostram para que você foi chamado, o que você está vivendo. Versículo 38, por isso orai ao Senhor da seara e pedi que Ele mande trabalhadores para a sua colheita. Então, observe que embora se tratando de pessoas, Jesus trata esse trabalho como um trabalho de Deus. Ele não disse ore ao pastor local, ore ao pastor presidente, não, ore ao dono da seara, Deus, ore àquele que chama, convoca, levanta e envia, Deus, para que mande pessoas para trabalhar pelo povo. Foi isso que ele ensinou acerca do trabalho. Esse fruto deve ser evidenciado. Pessoas que não gostam de visitar, de receber visita, que não abrem porta de sua casa, que não gostam de investir em pessoas, que não tem tempo para estar com pessoas, não pode ser levantado para nada, porque todo trabalho na igreja é com pessoas. Nós temos várias pessoas aqui no ponto para chegar a essa posição. Mas não se trata da gente simplesmente fazer um currículo e ver quem está há mais tempo. Não, irmão, preste bem atenção, o que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Então não fique triste ou pensativo porque não foi agora. Em vez disso, mude o pensamento, analise a sua vida. Foi o que foi dito ontem. Aonde eu falhei? Aonde eu posso melhorar? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Faça para que chegue no seu lugar também. Porque se você está pronto, irmão, Deus nunca vai deixar passar em branco. Amém? Aí, além disso aqui, hoje pela manhã na oração, o Senhor também me deu uma palavra em cima de João capítulo 4. Estamos falando de trabalho, trabalhar na casa do Senhor. João capítulo 4, a partir do versículo 27. Eu vou ler, você acompanha. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que Jesus estivesse conversando com a mulher. Todavia, ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Rapaz, eu estava aqui pela manhã dando essa palavra e o Espírito Santo me deu uma direção acerca disso. O que é comida? O que é alimento para mim e para você? Diga: necessidade. Alimento para nós é necessidade. Se o homem ou uma mulher não come, a tendência é morrer. Jesus disse: eu tenho uma necessidade que está acima de um alimento físico. É cumprir o meu chamado. É cumprir a minha vocação. Jesus equivale, compara o chamado dele como a necessidade de se alimentar. Então, como é que você olha a convocação de Deus para a sua vida? Como você trata a convocação celestial para você? É apenas um cargo? É apenas ser um orador? É apenas liderar alguém? Jesus tratou como uma necessidade igual a se alimentar. Ou seja, o ministro, o diácono, o supervisor, o envolvido na casa do Senhor, ele deve ter tão em sua mente essa necessidade, ao ponto de não parar de ler, não parar de orar, não parar de se consagrar, entender que a sua vida não é momentos, não é de vez em quando, não é na igreja, a sua vida em casa, na rua, escola, trabalho, faculdade, a sua vida agora, respira isso. Aonde ele estiver, ele é um exemplo. Aonde ele estiver, ele é um ministro do Evangelho. Aonde ele estiver, ele é uma pessoa levantada, chamada por Deus para pregar a sua palavra. Jesus tinha isso como necessidade, não como um posto, não como um cargo, não como um reconhecimento. Diga, fazia parte da vida dele. Era assim que ele tratava o seu chamado.
Nós temos que entender. Aí ele continua. Então os discípulos disseram uns aos outros, não, já passamos isso. Não dizeis vós, versículo 35, ainda há 4 meses até a colheita, eu porém vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes, outros realizam o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Ou seja, de fato, o reino de Deus é um plantando, outro regando. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 3, que ele não era maior do que Apolo, nem Apolo era maior do que ele, porque enquanto um plantava, o outro regava, mas Deus dava o crescimento. Jesus instruiu os discípulos a ter essa vida, a ter essa consciência de trabalho, de devoção, de amor, de entrega, e nunca parar. A outra passagem que eu fui instruído pelo Espírito Santo hoje, está em Mateus capítulo 25, eu não vou abrir porque ela é grande, mas se fala da parábola dos talentos. Jesus, ele fala dessa parábola, mas tudo indica que ali era ele mesmo, porque ele fala que o Senhor distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para um, segundo a capacidade que lhe foi dada, e foi embora. Ou seja, Jesus antes de ir para o céu distribuiu dons e talentos. Mas a Bíblia disse que o Senhor voltou para cobrar, e a palavra diz: Jesus está voltando. Deixa eu melhorar, Jesus está voltando. Seja você pastor, discípulo, diácono, levita, haverá uma cobrança para você também. O que você tem feito com os dons e o talento que o Senhor deu a você? Talvez você não tenha recebido o que eu recebi, a responsabilidade que eu tenho, a vida que eu tenho, o compromisso que eu tenho, mas sobrou para você também responsabilidade. Você não é inútil na casa e na obra do Senhor. Deus quer usar você também. Só que algumas pessoas não atentam para isso. A obra de Deus ficou para último plano. Ser exemplo, ter um caráter ajustado, uma família ajustada, ficou para último plano. E agora que tem surgido novas seitas e doutrina, que você pode viver como quiser, o que era pecado hoje não é mais, anda como você acha. Mesmo assim acreditam que tem o Espírito Santo quebrando a palavra, quebrando as regras da Bíblia. Eu fui alcoólatra, eu fui cachaceiro, eu sei o que o álcool faz com a pessoa. Como eu posso pregar que você pode beber álcool? Eu trato de pessoas que usaram crack, usaram maconha, cocaína. Eu sei o mal que essa praga faz às pessoas. Como eu posso dizer, pode usar droga, que você tem o Espírito Santo? Eu sei o que é mentira, o que é engano. A Bíblia diz mentiroso é filho do diabo. Como eu posso dizer que você pode mentir e não haverá consequência para a sua vida? Esse evangelho é mentiroso, é evangelho de mentira, porque o verdadeiro evangelho transforma a vida das pessoas, faz ela mudar de vida. Eu sei quem eu era, minha esposa sabe quem eu era, a pastora Andrélia é minha sobrinha, minhas irmãs de sobrinha estão ali, sabe como eu vivia, mas sabe quem eu sou hoje. Como eu posso dizer às pessoas, não, tu vem e pode viver como tu acha, viver como tu acha, tu vive com o diabo, com Jesus tu vive de acordo com a palavra dele. Jesus não dá a opção de você viver como acha. A palavra diz que ele disse: se você me ama, vai obedecer a minha palavra. Diga maior demonstração. Diga maior demonstração de amor a Deus, submissão e obediência à sua palavra. Você mede o seu amor a Deus, medindo sua obediência à palavra dele. E após entregar os talentos, 2 conseguiram multiplicar e honrar, mas um enterrou o seu dom e o seu talento.
Por isso que eu digo, irmão, não basta dizer que tem um dom, se você não vive ele, se isso não frutifica, se isso não acontece através de você, ou você está errado ou Deus errou. E Deus nunca erra. Ao dizer que você tem um dom e um chamado, ele deve fluir pela sua vida, porque é uma responsabilidade para isso. Amém. Eu quero encerrar o último versículo que o Senhor me deu nessa manhã, indo para, como eu não anotei, eu dependo do Espírito Santo para estar me lembrando. Vamos para Lucas capítulo 9, e ele não falha. Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 62. Isso vai cair bem a calhar sobre esses que estão aqui, e sobre esses que estão na primeira e na segunda fileira, e sobre outros que têm cargo na igreja, e não se chegar a tempo de pegar os primeiros lugares. Diz assim, ao que Jesus... Nós vamos começar, versículo 57 ao 62. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar sua cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Todavia, insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Então aqui eram instruções para as pessoas que queriam seguir Jesus. Irmãos, eu vou lhe garantir uma coisa em nome de Jesus: no ano que vem, no aniversário, nessa data, essa igreja está climatizada. Vou te dar a melhor notícia ainda: você vai ajudar a climatizar. Estamos trabalhando fortemente em muitas coisas. Olha, estamos mudando a partir de segunda-feira. Vamos mudar o piso da igreja. Deixa eu corrigir aqui a minha má educação nesse momento, porque tem dois amigos nossos que eu não apresentei. Está aqui nosso amigo Padilha, nosso amigo Júnior e sua esposa. Muito obrigado pela honra de estarem aqui. São amigos do nosso irmão Francisco, que vieram prestigiar a noite e a consagração do nosso irmão. São pessoas que nos ajudaram muito nessa caminhada. E a Bíblia diz que eu tenho que honrar aqueles que têm nos honrado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos esses dias, a partir de segunda-feira, começamos o trabalho de mudança de piso. Já compramos o isopor, já compramos os ferros. Diga para o seu irmão: o concreto está chegando. E ao chegar de viagem, dia 5 de dezembro, eu vou encontrar muita coisa adiantada para a gente começar a trabalhar. Então, mudando o piso, nós iremos colocar o carpete aqui no altar. E ainda no ano que vem, nós iremos climatizar a igreja. É porque são mais ou menos 8 a 10 ar-condicionados de 60 mil BTUs. E cada um está na faixa de 10 mil reais. É uma realidade que não existe nessa igreja. Ou seja, nós vamos fazer pela fé. E Deus honra a fé. Deus honra a fé. Diga para o seu irmão: pela fé, já estou sentindo o frio. Irmãos, e aí as coisas irão melhorar. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado começa a trabalhar para o Senhor e pelo Senhor, pelas pessoas. Eles não podem voltar atrás, porque ele vai perder sua aptidão para o reino. Ele não vai mais servir para o reino de Deus. Amém. Isso eu ensinei hoje pela manhã. Amanhã pela manhã teremos um culto começando às 9 da manhã. A igreja estará aberta a partir de 8 para a oração. Não fazemos culto pela manhã devido ao calor, mas em momento especial faremos amanhã por uma direção do Espírito. Mas antes de entrar na palavra que dirige a esse grupo, eu quero fazer um desafio. A pessoa que subir aqui e sem abrir a Bíblia e falar todos os versículos que estão aqui,
eu vou dar direito de ir ali na Viva Shop, a loja de livro do pastor Will, e escolher 3 livros, sem abrir a Bíblia. Eu vou facilitar a sua vida. Eu vou falar e você vai gravar. Eu quero começar pelo Salmo 1, versículo 3. Porque o versículo 2 diz que se meditarmos na palavra de dia e de noite, o que vai acontecer? Seremos como árvore plantada junto a ribeiro, que dá, a sua folha não murcha, dá fruto no tempo certo. Diga, e tudo o que fizer, vai prosperar. Colossenses 3:1 não era para estar aqui, porque era para estar Marcos capítulo 16, versículo 17, que diz que os sinais seguirão aos que creem. Mas já que ele entrou aqui, Colossenses 3:1 diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Agora eu devo pensar nas coisas do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Passando para Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova do fato que vai acontecer. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Josué 1:8, Deus ensina a Josué que se ele meditar na palavra, falar a palavra, não desviar para a direita nem para a esquerda, tudo o que fizer vai prosperar. 2 Coríntios 5:7, não ando pelo que vejo, ando por fé. Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é. Marcos 11:23 diz que qualquer um que estiver em Cristo e disser ao monte, sai da sua frente, não duvidar em seu coração, mas crê no que está falando, assim vai acontecer. 2 Coríntios 4:13 diz que o espírito da fé é crer e falar. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Agora aqui é o versículo da minha vida, é o versículo da minha chamada. Esse versículo aparece 4 vezes na Bíblia: Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. O justo viverá. Qualquer um que vem aqui repetir tudo sem abrir a Bíblia, ganha 3 livros. Estou esperando. Vou apontar para aqui, né? Vou fechar o olho, aonde cair, é brincadeira, é brincadeira. Diga para o seu irmão, estude a Bíblia, não para falar, mas para viver. Vamos começar aqui pelo corpo diaconal, pessoas levantadas para servir. Aonde foi que surgiu esse grupo seleto na Bíblia? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6. Deixa eu explicar uma coisa. Fiquem de pé aqui só os supervisores, por favor. Supervisores, fiquem de pé. Irmãos, não existe na Bíblia essa função supervisor de célula. Essa é uma visão ministerial do nosso ministério. Porque na Bíblia aparece a palavra bispo. Bispo no grego significa supervisor. Eles não estão sendo consagrados a bispo. Por quê? Porque na época que os pastores estavam em formação, quem pastoreava as igrejas eram bispos e presbítero. A palavra presbítero no grego é ancião e bispo supervisor. Então, esse grupo de pessoas aqui, eles estão sendo levantados porque eles têm trabalho. Eles lideram no mínimo 3 células. Eles lideram no mínimo 10 pessoas. Ele vive nas casas ensinando, pregando, coordenando, corrigindo, ganhando. Então, eu posso falar que se eles tiverem chamada para o ministério, eles chegarão se forem aprovados com a sua vida. Então, para esse grupo, não tem na Bíblia supervisor de célula. Diga, é uma visão ministerial. É uma forma de organizar, dar oportunidade, levantar pessoas. Amém? Sentem, por favor. Mas para os diáconos, fiquem de pé os diáconos, por favor. Para vocês a Bíblia diz, porque o diácono é um ministro, é chamado ministros de socorro. Eles foram levantados na Bíblia para socorrer os ministros do Evangelho. Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, pode ficar em pé. Diz assim: ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica, aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos.
Então os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Olha as características para ser um diácono: bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Então, diácono é um ministro, mas ele é classificado em 1 Coríntios capítulo 14 pelo dom de socorros. Ou seja, enquanto eu estou aqui preparando o sermão, eu estou aqui pregando a palavra, enquanto os irmãos estão sentados, se vocês olharem para os lados e para trás, existe um grupo de diáconos pronto para te atender. Quer uma informação, quer uma água, quer uma oração, quer uma ajuda. Eles são treinados todo domingo pela manhã. Sabe por quem? Fica de pé o Wilson, fica de pé André. Aqui na sede, esses 2 homens treinam o corpo diaconal para servir a vocês. Pode sentar. Então, só que não é só pelo trabalho, porque não estamos contratando serviços gerais. Não estamos contratando pessoas para lavar banheiro e nem varrer salão. Estamos seguindo uma ordem bíblica para levantar pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, e que tenha bom testemunho em casa, na rua, no trabalho, escola, aonde tiver. Para quê? Para ser encarregada desse ministério. Que ministério? Servir aos santos, servir a igreja, auxiliar ao ministro. Amém? E foi visto isso em vocês, por isso estão aqui. Podem sentar, por favor. Sobre os ministros do Evangelho, fique de pé, por favor. A gente vai para Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra: assim ele, se você observar, o E está com letra maiúscula. Esse ele significa Jesus, porque no versículo 10 diz: aquele que desceu às partes mais profundas foi o mesmo que subiu ao céu. Esse é Jesus. Então ele designou, chamou, distribuiu dons, e alguns para apóstolos, que é o ofício que eu me encarrego hoje. Outros para profeta. Eu vou falar o mais conhecido: meu filho Nestor, que está em Portugal, tem atuado na unção profética. Outros para evangelista. A gente sabe que o pastor Wagner é pastor, mas com unção muito forte para evangelismo. Outros para pastores. Nós temos uma leva de pastores aqui. Eu vou falar os principais, esses que eu citei, que pastoreiam igreja. Todos eles são pastores de excelência. E outros para mestre. A gente tem aqui na igreja, no ministério, o pastor Will, que tanto é pastor, mas fortemente flui na sua vida a unção de mestre. Então, de acordo com a Bíblia, esses são os 5 dons ministeriais. Alguns ministérios, algumas igrejas não aceitam e não reconhecem os dons. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou mostrando o versículo, já falei isso para muita gente, que Jesus deu e chamou. Eu quero que me mostre o versículo que ele tirou. Que ele tirou os apóstolos, que ele tirou os mestres, tirou os profetas. Não existe, e eu vou lhe mostrar porque não existe, e porque os dons devem existir dentro de um ministério, dentro de uma igreja. Versículo 12: para que o ministério, os ministros foram levantados com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo venha a ser edificado. Ou seja, se os 5 dons não estão operando, não haverá edificação, não haverá qualificação. Sabe o que Jesus disse? Ai daquele que tirar uma vírgula do que está escrito na palavra. Imagina querer tirar os dons que ele levantou. Mas eu sei que muitos ensinam isso porque não conhecem a palavra, não foram instruídos acerca disso. E graças a Deus, conhecimento chegou em nossa vida. Versículo 13:
até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. O objetivo do ministro é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrinas, e pela malícia de certas pessoas que conduzem as pessoas ao erro. Só que entenda uma coisa, irmãos: ministro sem conhecimento bíblico é um problema para a igreja. Ministro sem conhecimento da palavra, ele causa mais dano do que melhoria. Por isso, a importância de saber onde está entrando e do que será exigido para a sua vida. Porque haverá contas muito altas a ser pagas por ministros que negligenciaram a chamada, que negligenciaram o dom que foi dado. Não fomos levantados para sermos ditadores, como fala em 2 Pedro, capítulo 1. Mas fomos levantados para sermos o exemplo do rebanho. Exemplo do rebanho. A vida, a família, a postura, com quem anda, aonde vai, o que fala, é um policiamento constante de 24 horas. Porque alguém pode estar até se agradando de você, mas se Deus não tiver. Então isso não é uma brincadeira. Isso é uma chamada para a vida toda. A gente não leva isso como status. Nós levamos isso como a nossa vida. Agora é uma vida de dedicação ao Senhor. Vocês podem sentar, por favor. A Bíblia, ela faz exigência para os ministros e para os diáconos. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Nós podemos pegar do versículo 1 em diante, que diz assim: esta declaração é digna de todo crédito. Se alguém almeja, olha isso aqui, ó, o episcopado significa ministério, excelente coisa almeja. Diga para o seu irmão, ser juiz. Diga, ser juiz é bom. Advogado é bom. Promotor é bom. Médico é bom. Diga, ministro do evangelho é excelente. É o que a Bíblia diz. Excelente coisa almeja. É fundamental, pois, que o ministro seja irrepreensível. Isso não quer dizer perfeito. Deus sabe que nós não somos perfeitos, que estamos melhorando, crescendo, mas ainda falhamos. Mas uma coisa é você ser irrepreensível. O que é uma pessoa repreensível? É aquela que vive falhando, que vive errando constantemente. E muitas vezes sabe que falha e não luta para corrigir o seu caráter, corrigir a sua vida, para melhorar de vida. E continua falhando. Essa é uma pessoa repreensível. E a Bíblia diz que ele seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável. Eu estava meditando nisso aqui e o Espírito Santo me mostrou uma coisa. Uma coisa é ser respeitador, respeitado. A outra é ser respeitável. Respeitador é aquele que respeita as pessoas, mas o respeitável respeita a si mesmo, seus limites, a sua vida. É aquela pessoa que os outros olham e respeita, porque ele é respeitável. Ele não é respeitador. E é muito importante você se entrar nos lugares, sair dos lugares, lidar com todo tipo de gente, e as pessoas respeitar você, não pelo carro que você carrega, mas pela vida que você vive. Irmão, com todo respeito, já que a igreja está cheia, quantas pessoas que estão na igreja são vergonha para o evangelho?
vergonha. Crentes que mentem, que engana, compra e não paga, fala mal dos outros, fofoqueiro. Isso é vergonhoso. Porque tudo que eu falei, a Bíblia condena. Isso é mau caratismo, mau caráter. Porque a Bíblia ensina, irmão, a sermos pessoas de honra, respeitável, não andar em meio a essas coisas, não dar motivo para falarem mal da gente, andar de cabeça erguida, conduzir bem nossa casa, nossa família, comprar e pagar em dia, não se envolver em confusão, em fofoca. É bíblico. Mas quantos cristãos têm manchado o evangelho? Quantas famílias não querem vir para a igreja porque o pastor, ou o crente, ou quem está lá mente, é ignorante, é brabo, não honra a família? Já viu aquela história de que a criança estava na igreja com a mãe e os irmãos, e o pai pastor pregando, e a criança falou: mãe, vamos morar aqui na igreja? A mãe: por quê? Papai aqui é tão bonzinho, lá em casa é o cão. Diga, isso é vergonhoso para o evangelho. Jesus não ensinou isso, irmão. Você deve ser íntegro, coerente, uma pessoa de caráter e de respeito. Eu não admito esse tipo de coisa aqui nesse ministério, porque o pastor de vocês, eu, não anda dessa forma. Amém? Hospitaleiro capacitado, todo ministro, diácono deve ter capacidade para ensinar a palavra. Ninguém é levantado só porque é trabalhador. Não estamos contratando o operário padrão, estamos levantando o ministro do evangelho. E o ministro trabalha em primeiro lugar com a Bíblia. A Bíblia é a arma dele. Ele trabalha com isso. Não deve ser apegado a vinho, nenhum tipo de bebida alcoólica, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. Porque o problema de muito pastor, quando começa a mexer com o dinheiro dos outros da igreja, muitos roubam. E é verdade. A gente não está aqui para ocultar nada. Quem anda com safadeza que paga o seu preço, se lasca para lá. A gente anda certo. Diga para você, irmão, se andar certo, ninguém fala de você. Se andar errado, vá se lascar para lá. Ande certo, irmão. Ande certo e Deus vai estar com você. Se andar errado, já sabe com quem vai estar, né? O bispo, o ministro, o diácono deve governar bem a sua própria família. Rapaz, esse negócio de menino chega nos cantos, o pai diz: pai, eu quero a pipoca. Não, eu tiro logo a sandália. Bora! Diga, educação começa em casa. Rapaz, é engraçado porque o filho dos outros, mau testemunho na escola, bagunçando na escola, na rua, e o pai sem vergonha. É isso que teu pastor ensina na igreja? Educa e não educa teu filho sem vergonha. Vai ver os meus, se não é exemplo de vida, aonde chega. Apanhou de cinturão, sandália, cabo de vassoura, tapa, para ser gente hoje. A Bíblia diz: o pai que não corrige seu filho, condena ele à morte. Deixa crescer. Não educa não, não ensina não. É aquele velho ditado, né? Não ensina em casa, a polícia ensina lá fora. Ministro, diácono, deve ter moral dentro de casa. Deve ter respeito da família. Porque está ali, ó, vai dizer a minhas irmãs, minha mulher e meus filhos, que eu sou pelo menos feio, né? Não sou, né? Vai dizer pelo menos que eu sou isso. Ou um mau pastor, vai dizer a eles. Esses dias meu filho ligou para mim e disse: pai, que saudade de ouvir o senhor pregando. Eles não dormem esperando. Cheguei em Portugal o ano passado, só estava Jean, ele estava tocando o carrom. Quando eu botei a porta na igreja, esse cara se acabou no choro, me abraçou, olhou para mim e disse: parece um sonho, pai. Sabe o que é isso? Pai presente dentro de casa. Pai que respeita a mãe e honra a vida deles. Deus não permite esse tipo de gente sem vergonha no ministério.
E nem eu. E nem eu. Irmão, eu levo muito a sério o que eu vivo. Porque o que eu vivo hoje mudou a minha vida. Eu era troncho que você não imagina. Jesus dá jeito. Diga para os irmãos, Jesus dá jeito. Mas só para quem quer. Quem não quer fica troncho de empenar. Dá jeito em quem quer. Eu quis e estou aqui hoje. Amém? Porque se uma pessoa não governar sua própria família, como pode cuidar do que é de Deus? Não deve ser recém-convertido, novo convertido, neófito na fé, a fim de que não ensoberba e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, da rua, para que não se envergonhe, seja envergonhado e nem caia em armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, observe que ele começa ensinando aos ministros, já entra no diácono, porque diácono é ministro. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra. Eu odeio gente que fala e não cumpre. Deus não gosta. Jesus disse que a palavra do crente é sim ou não. O que passar disso vem do diabo. Devem honrar. Vocês devem ser pontuais. Vocês nunca viram eu e minha esposa se atrasar em nada. Se eu vou pregar de 7, de 6 horas, eu estou lá. É feio. O ministro se atrasar, chegar atrasado nos cantos é feio. O ministro é o exemplo da igreja. Deve ser pontual, deve honrar com a sua palavra. Não deve gostar de vinho nem de cachaça, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Deve permanecer no ministério da fé com consciência pura. Deve também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada contra ele, exerce o diaconato. As mulheres diaconisas da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras nem fofoqueiras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser marido de uma só esposa e governar bem seus filhos e própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão a alta posição na fé, de muita honra e intrepidez que há em Cristo Jesus. Essas são as recomendações. Amém? Eu posso falar que vocês têm sido aprovados, os da sede, os de cada igreja que foram enviados aqui, têm sido aprovados para viver essa vida. Por isso chegou esse dia para vocês. Eu quero convidar aqui a minha sobrinha, é sobrinha de sangue mesmo, mas também pastora e vice-presidente, junto com o pastor Will, a pastora Andrelli. Vem cá, por favor, minha filha. Corpo diaconal que vai apoiar, venha para cá, por favor. E ela vai chamar as pessoas as consagrações e também as igrejas. Um ministério de louvor, posso subir, por favor? Fique à vontade.